E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano João trazendo para vocês hoje mais um podcast. Hoje meu convidado especial é Henrique Carioca. Henrique Carioca vai trazer aí no ano 2024 uma conferência de danças. Ele vai contar aqui para vocês, vou dar muito spoiler já no começo. Queria começar agradecendo o convite, por ter aceito o convite, ter vindo mais uma vez falar aqui no nosso podcast. Tudo bem contigo, Henrique? Tudo bem, obrigado pelo convite, mais uma vez aqui, Adriano. Muito obrigado mesmo. A arte te agradece, muito. Henrique, conta um pouquinho, como é que vai ser? Você estava contando aqui nos bastidores, vai ter um simpósio, né? Uma conferência. Isso. Como é que vai ser essa conferência? Está pretendendo ser onde, quando, como? Tá. Conta tudo pra gente, estamos curiosos. Opa, então vamos lá. Então, essa ideia surgiu o seguinte, que quando eu estava morando em Portugal, em 2019, em 2020 eu propus um congresso, um simpósio, né, internacional interreligioso. E foi aceito de pronto com um grupo de professores da UTAD, que é a Universidade de Trás-os-Montes, em Alto Douro, que fica em Vila Real, que era a cidade onde eu estava morando. E a gente começou a organizar, né, a Erasmundi, com o professor Levi Leonildo, que é o diretor responsável dessa instituição de educação e cultura portuguesa, né? E então a gente organizou, então foi o primeiro simpósio internacional. Como eu estava morando lá, a gente convidou alguns babalorixás, pessoas de santo, professores para participar. Mas acontece o seguinte, que com a pandemia que nos pegou desprevenido, porque o evento estava marcado para o dia 11 de março de 2020. E na Europa, com a pandemia, fechou tudo no dia 7. Então ficamos assim, bom, e agora, como nós vamos fazer? Porque um dos nossos convidados do Brasil, o babalorixá Daniel de Iemanjá, ele ia para Portugal. Então nós vamos usar a ida dele e fazer o evento na universidade. Como o Baba Daniel, ele foi mesmo, que ele foi, inclusive, ele foi aproveitar para poder passear, né, passar as férias. Então ele já estava lá. O que a gente pensou? O que vamos fazer agora? Aí pensamos no online. Então eu acredito até, arrisco a dizer, que foi o primeiro evento internacional online. Entendeu? Durante a pandemia. Então a gente fez desse evento, que foi assim maravilhoso. Inclusive eu fiz um levantamento lá em Portugal de quantas casas de candomblé e quantas casas de umbanda. Aí eu vi que na época, em 2020, tínhamos 45 casas. Entre candomblé e umbanda. Sendo que 15 de candomblé e 30 de umbanda. Tem mais de umbanda do que candomblé. Isso, exatamente, tem mais. Às vezes, agora é curioso isso, por que será? Será que... Então... Será porque utiliza menos... Eu acho que sim, né? Menos rituais? Comparar... Tudo bem que o umbanda tem bastante ritual, mas comparativamente entre candomblé e umbanda, Pode a ser, umbanda talvez. vai ter um pouco menos. Aí fica mais fácil de encontrar... Porque assim, no candomblé é usado muito materiais, muito ingredientes que vêm da África, né? Então, mas até Portugal está um pouco mais próximo, seria mais fácil, mas eu não sei, assim, entendeu? Então, assim, e outra questão também, a gente é usado muitas ervas, né? Que aqui no Brasil, na Bahia, um desses países, facilidade de achar. Tem mais facilidade, porque geralmente toda casa de candomblé tem um espaço sagrado de erva. Quando fala de terreiros, em geral, eu sempre fico muito curioso, porque eu vendo online, eu tenho algumas imagens de entidades e tudo mais que eu vendo para a pessoa fazer a impressão 3D. E aí, curiosamente, muitas vezes eu tenho muitos clientes que são de fora do Brasil. Isso, E aí eu sempre fico perguntando para eles, o que tem aí, como é que é? Então eu descobri que eu tinha... Em Los Angeles tem um terreiro. Sim. Muito curioso, o terreiro fica dentro de um shopping. Muito curioso isso. Encontrei um terreiro em Tóquio, no Japão. E aí eu fiquei com a família. Exato. Tudo bem, em Los Angeles ainda dá para
tentar alguma coisa, né, de material, mas em Tóquio, fica enroscado. Falei, como é que você consegue, como é que tu consegue vela colorida? Exato. Coisa simples. Vela. Eu falei, Adriano, vela colorida não rola, tá? Só vela branca. Só vela branca. Ainda, quando a gente acha uma de 7 dias, ainda fica feliz. Sim. E as ervas, aí ela falou, não, as ervas a gente consegue tudo secas. Não dá para ser in natura, é muito difícil ter alguma coisa in natura. Eu falei, interessante. Aí eu sempre fico curioso, eu falei, em Portugal eu fiquei surpreso de ter tantos... você viu? Tantas casas, assim. 15 casas, né? Em cidade diferente de Portugal. Inclusive, até eu fiz contato com o presidente dessa associação. Não, mas tem 15 casas, já tem associação? Então, eles são bem organizados, né? Foi daí que eu achei o Babalorixá responsável, né? E foi através dele, conversando com ele, pesquisando, que eu soube dessas casas, aonde ficam, né? Qual o processo, né? Então, e é um brasileiro. E agora fiquei curioso, e em Portugal existe muito preconceito com a religião, tanto candomblé quanto umbanda? Não, é velado. É um preconceito velado, mas é mais velado do que no Brasil? Assim. Ou é velado do tipo, não, virou uma maçonaria quase, assim, né? Ninguém sabe o que existe ali, escondido. Isso mesmo, assim. Inclusive eu vi, assim, que não tem essa discussão que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, com casa de candomblé, associações e o governo, né? O governo seja municipal, estadual ou federal. Não. Essa conversa não existe entre eles. Isso que é incrível, assim, entendeu? Não tem. Então as casas existem, elas, para existir, como na Europa, como todo país da Europa é muito rigoroso com relação à documentação, então todos estão documentados. Elas estão documentadas? Estão, então. todas são. Legal, eu achava que era todas clandestinas, por ser difícil, não, né? Não ter conversa com o governo. Não, porque tem, né? Lá você respirou, você já tem que passar um recibo, exatamente. Mas então, até nisso, sim. Com documentação, então. Agora, por exemplo, assim, subsídio, algumas questões que a gente conseguiu, já andou muito aqui no Brasil, lá não tem isso. Né? E, assim, então é cada um na sua, fazendo suas coisas, mas não tem essa propagação que nós temos aqui. Né? Não tem. Então, até a ideia de fazer esse simpósio novamente é para a gente trazer essas questões, porque eu acho que é interessante a gente ouvir os nossos irmãos, né, assim, dentro da espiritualidade, como eles estão conseguindo dar conta, como eles estão fazendo lá, para a gente ter essa ideia, né? Então, a ideia desse simpósio, aí teve o simpósio, depois do simpósio, lá em Portugal, a gente fez... Porque é o seguinte, quando eu falo Portugal, mas, na verdade, o que acontece? Tem uma instituição portuguesa chamada Eras Mundi. Tem até o site, né? eras.mundis.pt. Existem vários pesquisadores da comunidade europeia, ou seja, dos 27 países, tá? Que estuda tecnologia, educação, religiosidade ou espiritualidade e a arte. E eu tenho participado de todos esses eventos, né? Assim. Então, a ideia agora é a gente fazer uma parceria com a Unicamp, né? E a Eras Mundi para a gente agora trazer essa discussão. E o tema vai ser arte, espiritualidade, educação e saúde. Esses 4 temas aí que eu acho que é bem interessante para a gente, né? Que tudo está voltado à espiritualidade, assim, seja a arte ou a educação, a ideia é essa. Surgiu essa ideia da gente retomar essa discussão, porque eu acho que o momento é muito propício para isso. Por quê? Propício por quê? Porque acontece o seguinte, assim, acho até como eu já falei de uma outra vez, aqui no Brasil nós temos raríssimas universidades discutindo essa questão da espiritualidade dentro da universidade. Entendeu? Então, até eu chamo a atenção, assim, com muita certeza, que a Universidade Federal de Juiz de Fora é uma universidade que a medicina lá, a área da medicina, tem um professor Alexandre Almeida, que ele criou
uma linha de pesquisa dentro do departamento de medicina, estudando religiosidade, espiritualidade e fé. Já tem 15 anos. A partir disso, eles estudam como algumas doenças foram assim, amenizadas a partir da fala desses pacientes, entendeu? Da utilização da fé Da sobre fé. a cura. Exatamente. Mas aí essa falta de espaço dentro das universidades, será que não é um problema da falta de interesse da linha de pesquisa dentro da universidade, no caso? Porque o que acontece, como você falou, um professor abriu uma linha de pesquisa. Isso. Ao meu visão, e desculpe minha ignorância sobre a visão, mas que eu me lembre, quando a gente vai fazer um trabalho, um mestrado, um doutorado, a gente tem que fazer um trabalho e buscar a mentoria do professor, da qual tem a linha de trabalho Positivo. igual ou aproximada ao Isso. qual você vai É isso aí, estudar. para ter validade. Para ter a validade. Então, tecnicamente, dentro das universidades, então não há profissionais, doutores e mestres Tá. que estejam tendo linhas de trabalho que trabalhem com a fé. Ah, então. Não é um problema dos professores e não da universidade? São as duas coisas. Porque, assim, o que acontece? Olha só que coisa interessante que você está falando e o seu questionamento é muito legal. Porque é o seguinte, olha que interessante. Existem professores, ou da medicina ou de outra área, que às vezes ele é até médium de uma instituição religiosa, mas ele separa. Porque existe um tabu que você não pode, assim, existe um tabu... Discutir a religião dentro da ciência. Exatamente. Esse tabu antigo. É igual sexo nas escolas, entendeu como é que é? Quando você começa alguém levantando uma ideia de trazer a família para conversar sobre a questão da sexualidade e tal dentro da escola, os pais, não, lá eu não vou, que absurdo, tal. E, no entanto, até devo trazer aqui, que atualmente eu estou começando a desenvolver um projeto, já está eu, mas é a mesma coisa, assim, é importante. Com meninas gestantes, trabalhando com a dança. E tem meninas de 12 anos gestantes, 13 anos gestantes. Aí você pergunta para a mãe, você conversou com a sua filha? Não. Então, quer dizer, então existe um tabu que não é legal falar, você deixa para a família conversar sobre isso, a família não conversa. Aí quando alguém da escola fala assim, então eu vou fazer um professor. Tá com ideia, já vai jogar minha filha, entendeu? Então é isso. Então, voltando à questão da religiosidade, da espiritualidade, mesma questão. Eu vejo isso próprio até na Unicamp. Na Unicamp, na área da saúde, claro que deve ter em outras áreas, mas que eu conheço, tem professores que há anos são nomes bem expressivos dentro do espiritismo, tá? Ou tem professor que estuda religião, mas eles nunca tiveram a ideia, não sei porquê, de reunir um grupo, vamos começar a falar sobre isso, vamos escrever sobre isso. Tal. Porque, Nunca se interessaram em cruzar as duas linhas. Mas por quê? Por causa disso que você está falando. Uma, porque falta outros professores para poder você... Né, se falta você for o apoio entre eles e o apoio institucional. Exatamente. E também aquela coisa da vanguarda, né? Expertise. Eu vou fazer então. Poxa vida, como a espiritualidade ela é diferente da religiosidade, porque a espiritualidade, o que significa? São as ações daquele ser humano com um grupo de pessoas fazendo bem para outras pessoas. Eu acho que se um desses professores pensasse dessa forma, às vezes até pensa, mas não faz. Por quê? Porque a universidade, a primeira coisa que eles até pensam, é engraçado que eles estão dentro. Aí existe uma camisa de força. Como é que eu vou estudar fazer essa pesquisa? Olha que interessante. Sobre isso, você vê, essa universidade de Juiz de Fora, o que eles fizeram? Não encontraram aqui dentro do país, justamente o que você está falando, com essa preocupação, o que eles fizeram? Vão procurar fora.
E hoje essa universidade é uma das únicas universidades do Brasil que tem um diálogo com outros pesquisadores que também estão pensando também do mesmo jeito. Nos Estados Unidos, começou em 1988, na Dinamarca, entendeu? Assim, alguns países. Então, eles estão dialogando. Quer dizer, se alguém não começar, não vai fazer. Então, a minha intenção de criar, de propor, né, essa vivência desses dias, como acho que deve ser uns 3 dias, é para a gente chamar a atenção disso que você até acabou de falar. Entendeu? Mostrar que a espiritualidade e a ciência podem coexistir. Podem. E eu acho que agora é um momento muito legal, porque a gente está saindo de uma pandemia. E com essa pandemia, muitas pessoas ainda estão doentes, né? Algumas doentes, problemas, no caso, psicológicos, físicos, enfim, entendeu? Como tem um autor, o Campbell, ele tem um livro chamado O Poder do Mito. E ele sempre é um antropólogo já falecido, né? Ele sempre se mostrou muito preocupado com essa questão da modernidade, ela ser muito rápida, ser líquida, né? Como diz o Bauman, e que as pessoas não se dão conta do que está acontecendo, a gente não tem um tempo de amadurecimento. E eu percebi isso morando fora do Brasil, o quanto que a gente aqui, todo dia, nós estamos criando coisas novas e a gente não para pensar no que a gente está criando. E aí o que acontece? Há alguns desastres, algumas questões que são terríveis, né? Então a gente está muito assim na modernidade aqui, a Europa não está acompanhando, porque a Europa ela é mais conservadora em alguns aspectos, né? Eu estou falando assim sobre música, sobre dança, assim, né? Então, assim, a gente está precisando muito conversar sobre isso e refletir sobre essa questão da espiritualidade, que não tem nada a ver com religiosidade. Porque antes a gente já viu, né, num processo aí anterior, que você misturar religião com política não é legal. Não dá bem isso aí. Agora, a gente precisa discutir sobre a espiritualidade dentro da universidade, do espaço acadêmico, para que a gente possa dialogar com a população e a população levar essas informações. Porque a população vem se juntando. Quando eu falo a população, assim, a população de pessoas que estão cada uma dentro de suas instituições. Né? Quer queira, quer não, a universidade ela é uma ilha, né? Isso. Ela é uma ilha, não adianta. Porque assim, muitas vezes a gente tem problemas sociais. Legal isso que você está falando, é isso mesmo. Questões sociais X. E a universidade quer tratar de questões sociais Y que não atende ao anseio da população. Tem nada a ver. Sim, é isso mesmo. A população quer, um exemplo, a população quer saber como que ela pode ter, por exemplo, um carro elétrico mais barato, um exemplo. Uma coisa bem boba. E a universidade quer descobrir o porquê que... Como vamos construir um novo acelerador de partículas. Exatamente. Então, não há uma linha de conversa entre a população e a universidade. Então, ela fica lá isolada no mundo dela. Isso. E aí, às vezes, de lá saem algumas coisas que a sociedade olha e fala, mas de onde saiu isso? E aí, isso que você está falando é fantástico, porque o que aconteceu? Eu, no caso, participando de uma pesquisa, a minha pesquisa que está ligada à arte, espiritualidade, né, e saúde, eu dei um pontapé inicial e comecei a desenvolver algumas oficinas dentro de casas de candomblé ou de umbanda. E fui muito bem recebido, assim, foi muito legal e a gente já tem 3 casas que eu já vou começar em janeiro com práticas corporais para os filhos de santo e o pai de santo. Por quê? Existe uma dinâmica, um fenômeno muito interessante. Eu falo isso porque sou ebome, né, de Oxalá, de uma casa de candomblé em Santa Cruz da Serra, em Caxias, no Rio de Janeiro, no Ilê Axé, o Milarei Yasaguibá. Esse é o nome da casa? É o nome da casa, que é um nome iorubá, né?
que sabe o que quer dizer? Significa a mãe, a herdeira das águas profundas, que lá é a casa de Iemanjá, né? Então é o seguinte, então eu estou falando uma coisa que eu percebo que eu vivo isso também. Assim, o que eu percebo? As casas, seja de candomblé ou de umbanda, elas atendem, por sinal, muito bem, seus filhos, para eles não adoecerem, e atende a população. Mas eu percebo que a questão do corpo passa despercebido. Assim, você ter uma atividade corporal com esses filhos de santo e o pai de santo. Porque é uma correria e, assim, dependendo das casas, dia e noite, o horário, não tem hora para dormir, não, entendeu? É terrível. Eu pensei assim, caramba, por que acontece? O indivíduo ele acaba adoecendo. Não é porque ele está num espaço divino, né, que ele não vai adoecer. Ele vai adoecer. Porque se você não tem um horário para comer, se você não faz atividade física, a gente já sabe, as pesquisas mostram isso. E aí eu comecei a ter esse olhar, né? Então, a ideia do simpósio é que a gente faça exatamente o que você falou aí, essa preocupação. A ideia é a gente fazer uma discussão dentro da universidade, mas ao mesmo tempo vai estar acontecendo em outros espaços de casas de santo aqui de Campinas, entendeu? É maravilhoso. Não é legal? Porque muito é uma legal. ideia do pai de santo ele falar da prática integrativa que ele está fazendo ali dentro. Não precisa dizer pormenores, não é essa a questão, mas ele dizer, eu atendo tantas pessoas, é assim. Isso é importante a gente ouvir. Então, você vai fazer um movimento de dentro para fora. Então, a gente vai discutir dentro da universidade, como você falou, para começar a mexer, a plantar uma sementinha na cabeça dessa nova geração que está chegando, que é uma possibilidade de você trabalhar com a dança, espiritualidade e saúde. Tem como você estar na educação, sim. E tem uma espiritualidade. Agora vem a minha pergunta que eu estou curioso para saber. Opa. E a universidade, ela é receptiva aqui em Campinas? Então, boa pergunta, assim. Agora está começando. Isso eu não posso, né, assim. Agora está começando alguns movimentos. Mas a Unicamp era muito fechada. Muito fechada. Você vê, eu costumo brincar, mas até é uma verdade, né? Eu me formei na pedagogia em 2004. Em 2002, eu descobri que eu poderia fazer algumas disciplinas dentro da Unicamp, em qualquer área, como aluno especial. Porque isso não é falado para a população. Muita gente não sabe disso. Que você pode fazer uma disciplina, ter notas, RA, tudo. Desde que, claro, você tenha uma formação, uma graduação em qualquer área. Quando eu descobri isso em 2002, eu estou até hoje indo para a Unicamp. Porque aí eu vi que o mundo, eu falei, caramba, eu posso fazer na pedagogia, que já é a área que eu me formei, mas eu posso fazer, como eu sempre trabalhei com a dança, voltado para a área da saúde, então o que eu fiz? Fui para a saúde coletiva. Entendi. E comecei a fazer disciplinas lá. Fiz disciplina até de ergonomia, que é para você saber por que essa cadeira Como ela se tem sentar. e como se sentar e quem fez, e por que fez e por que esse design. Você vê, até isso eu fui fazer. Por quê? Porque hoje eu entro dentro de um busão, de um coletivo, e eu vejo lá o motorista, coitado, aquela cadeira horrível, geralmente. O cara passa não sei quantas horas. Isso a gente não fala. E a gente não pesquisa. Aí voltando ao que você falou, né? Então, a intenção é isso, é trazer um assunto que a gente possa estar levando. E outra questão, eu não sei se ele vai, mas eu vou convidar o secretário de Educação Municipal para ele ir. Eu vou chamar a secretária lá, Alexandra, né, não sei, da Cultura, para poder participar, porque eu venho discutindo muito isso, que não tem uma conversa, uma interligação da universidade e a prefeitura e as secretarias, né? Então, a ideia desse projeto é a gente também fazer toda essa integração. Passa. Vai ser maravilhoso. Henrique, bem,
Quero agradecer a sua presença. Opa, obrigado. Nosso podcast aí hoje foi um minicast. Gostei, Um minicast mais curtinho. Ano que vem a gente volta pro segundo. Ano que vem a gente volta a fazer aí, se Deus quiser, ano que vem já tem toda a programação, já vai estar mais formada isso, a ideia. vai ser assim, assado. Beleza. Vou deixar esse finalzinho aqui para deixar um recado aí pro pessoal e tudo legal. mais, antes de encerrar. Tá, obrigado. Tá, eu quero agradecer. Eu sou Henrique Carioca, sou professor de dança, arte-terapeuta e dançoterapeuta. Quero convidar vocês para me acharem na internet, né, nas redes sociais. Eu venho desenvolvendo um trabalho já há muitos anos, há mais de 20 anos, com vários grupos, com crianças, pessoas com deficiência, e agora também estou desenvolvendo um projeto já há 10 anos com idosos, com a dança integrativa. Tem pessoas assim muito lindas, de 79, 82 anos, dançando, se movimentando, fazendo coisa que eu não imaginava, né? Os movimentos corporais, que vai ajudar para não ter quedas no envelhecimento. Então é isso. E, no caso, pesquisando, escrevendo as minhas práticas, e eu agradeço aí muito, tá, ao novo, sempre novo, o convite. Obrigado, Adriano. Imagina, um abraço. Tá? Eu agradeço. Obrigado. Agradeço quem está em casa nos assistindo também, que deixe seu comentário se tiver alguma dúvida, ou eu, Henrique, vai responder sem problema algum. Deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, valeu, falou, fui e até a próxima.